Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 14. E vamos ler os versículos 12 até o versículo 15. Depois nós vamos para João 16 e vamos ler o 23 e o 24, tá certo? Hoje, excepcionalmente, nós vamos fazer essas duas leituras, tá certo? Então, vamos lá. João, capítulo 14, versículos 12 a 15 e depois 16, do 23 ao 24. Vamos ler e depois nós vamos orar. João, capítulo 14, versículos 12 a 15. Diz o seguinte: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. No capítulo 16, versículos 23 e 24, diz assim: naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Vamos orar. Pai querido, graças te damos, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, por mais um tempo em que teremos aqui a exposição da tua palavra, que o Senhor me abençoe, que o Senhor seja comigo, ó Deus, eu peço o teu auxílio, porque como temos estudado aqui, sem ti nada podemos fazer, que o teu Santo Espírito, que é aquele que nos capacita, aquele que nos acompanha em todas essas coisas, esteja nos conduzindo, abrindo o entendimento dos meus irmãos, promovendo edificação, crescimento espiritual, e também que o teu Santo Espírito venha ser comigo, ó Deus, que eu possa falar as tuas palavras, sendo fiel àquilo que o Senhor tem para nos dizer. Assim eu te oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, eu vou continuar na temática que nós estávamos estudando alguns domingos atrás. A primeira mensagem que eu peguei em João, eu falei de Jesus como a videira verdadeira. Tem um PowerPoint aí, eu esqueci de colocar. Ó. Abre aqui, Darlan, já está na tela. É só dar o play e apresentar que ele manda para lá. Então, eu falei de Jesus como a videira verdadeira. Foi a primeira mensagem, lá em João capítulo 15, dos versículos 1 até o versículo 8. Então, nós aprendemos naquele domingo que Jesus é essa videira verdadeira e nós somos os ramos. E todo ramo precisa estar ligado à videira para que ele possa produzir algum fruto. É algo natural. Toda árvore tem galhos, tem ramos, e esses ramos estão ligados à planta principal, ao tronco. E Jesus é essa videira. Então, aquele que permanece na videira, ele deve produzir muito fruto para a glória de Deus. Não existe ramo que, estando ligado à videira, fica infrutífero. Porque o próprio Pai, ele vai e corta esses ramos que não estão servindo para nada. E a segunda mensagem, também nessa temática, nessa teologia de João, nós estudamos sobre o Espírito Santo, que dentro desse último discurso de Jesus, Jesus traz esses ensinos, ele cita ele mesmo como a videira verdadeira, e ele também vai falar do Espírito Santo. Então, a segunda mensagem no livro de João, nessa teologia joanina, como a gente fala, eu falei sobre o Espírito Santo, que ele funciona como a identidade do cristão. Então, nele nós temos a certeza de quem somos, nós vimos isso no texto que nós estudamos, e nós vimos também que nele nós somos ensinados, ele vai nos fazer lembrar de todas as coisas que precisamos dizer na nossa missão, como testemunhas, como discípulos de Jesus, e também nós vimos que nele somos selados e habilitados
com o poder para realizar essa missão, certo? Então, preste atenção aí, Darlan. Ó, nós vimos Jesus como a videira verdadeira, o Espírito Santo confirmando a nossa identidade de cristãos e nos habilitando para realizar esse serviço. E hoje nós vamos ver mais um importante ensino desse último discurso de Jesus, esse último sermão que Jesus pregou apenas ao grupo ali mais restrito de discípulos. Lembra que aqui nós já estamos depois da ceia, da última ceia, ou da primeira ceia, né, como alguns costumam dizer, depois da última Páscoa que Jesus celebrou com os seus discípulos. Então, ele está ensinando ali algumas coisas. Eu peguei pelo menos 4 ensinos, que foi esse que Jesus é a videira verdadeira, o ensino sobre o Consolador, sobre o Espírito Santo, e hoje nós vamos ver outro princípio que Jesus ensinou, que é a oração. O título que eu dei a essa mensagem, que estava lá no começo, é Oração, a chave para o sucesso da missão. Então Jesus vai falar isso, o texto que nós lemos, ele fala disso. E dentro desse texto, ali já no versículo 12 do capítulo 14, a primeira lição que nós temos aí é que os discípulos, eles são instrumentos de Cristo para continuar a sua obra. Agora pode passar aí, João. Os discípulos, eles são instrumentos de Cristo para continuar a sua obra no mundo. Não ficou tão compacto como eu costumo colocar, como eu gosto de fazer, mas está bem abrangente aí. Então, o que é que Jesus fala sobre isso? A primeira coisa que Jesus fala, dentro desse ponto aí, do versículo 12, é que o discípulo, ele precisa primeiro crer em Jesus. Ele precisa crer em Jesus antes de qualquer outra coisa. Ele vai dizer no versículo 12, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, é a primeira exigência, né? A primeira condição que Jesus traz para que o discípulo seja um instrumento de continuar a sua obra aqui na terra, é que ele creia no Senhor Jesus. Não tem como você querer ser um discípulo sem antes você crer em Jesus. E ele vai dizer isso, olha, aquele que crê em mim. E no capítulo 15 que nós estudamos, na primeira mensagem, nós vimos que Jesus, ele é a videira e nós somos os ramos, e todo ramo, ele precisa estar ligado à videira. Essa é a primeira condição. E Jesus repete novamente, várias vezes isso. Ele vai sempre repetir que os discípulos precisavam permanecer nele, para que pudessem dar esses frutos. Então é necessário receber o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Esse é o primeiro passo que a pessoa deve dar. E aqueles que creem em Jesus, eles vão receber essa salvação eterna, e eles recebem também o privilégio de serem chamados filhos de Deus. É isso que vai dizer em João 1:12, tem um versículo aí para a gente ler. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É por isso que Jesus disse, olha, aquele que crê em mim vai fazer as mesmas obras que eu faço. O primeiro passo é crer em Jesus. O segundo passo, o discípulo, ele precisa se empenhar para fazer as obras de Cristo. Ele deixa isso muito claro ainda no versículo 12. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Nós precisamos entender que Jesus chama os discípulos, chama os que creem nele, para fazer as mesmas obras que ele fez. Interessante isso. O livro de João, ele traz esses detalhes teológicos que nós precisamos ficar atentos. E eu fiquei me perguntando, então nós temos que fazer as mesmas obras de Jesus. Ora, porque o discípulo, ele tenta imitar o seu mestre. Ah, se eu vou aprender música aí com, sei lá, o maior violonista aí do Ceará ou do Brasil, o meu objetivo é ser tão bom quanto ele é. Né? Não vou conseguir cantar tão bem quanto o Renato, né? Mas a gente tenta. E assim Jesus disse que os seus discípulos precisavam fazer também. E eu fiquei pensando aqui na minha cabeça,
quais foram as obras de Jesus. O que Jesus fazia? E se a gente for ler os evangelhos, Jesus fez muitas coisas. Ele realizou muitas coisas. E eu selecionei pelo menos 3. Eu vou tentar focar nessas, porque eu acho que está mais inserido naquilo que nós estamos tentando passar, que é a visão do discipulado. Nós estamos estudando também lá em cima. A gente também caminha com a igreja no mesmo sentido do discipulado. E eu selecionei 3 obras de Jesus. Eu quero passar rapidamente, eu não vou me demorar, eu vou trazer apenas um versículo para confirmar isso. Uma das obras de Jesus que eu selecionei é que Jesus obedecia ao Pai. Isso fica muito claro nas Escrituras, nos Evangelhos. Jesus estava sempre em busca dessa obediência a Deus, aquele que o enviou nessa missão de pregar o Evangelho e depois morrer pelos pecadores. E ele era submisso, ele era humilde na realização dessa tarefa. Ele não buscava o seu próprio interesse, ele sempre buscava o interesse e a vontade de Deus, do Pai. Olha aí, João 6,38, ainda no livro de João, ele vai dizer: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele sempre deixava isso bem claro: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então, uma das obras de Jesus era obedecer em humildade e submissão. Outra obra de Jesus que eu trouxe aqui para ilustrar o que Jesus faz, o que Jesus fez, ele pregava o Evangelho. Jesus, ele pregava a palavra do Senhor, ele pregava o Evangelho de salvação, o arrependimento de pecados. No livro de Marcos, que nós tivemos a oportunidade de pregar ele aqui durante todo um ano, acho que foi mais de um ano. Os irmãos aqui mais antigos lembram, né? A Camila estava aqui, acompanhou, não foi, Camila, o livro de Marcos? E o outro pessoal também, né? A Raquel, o João, eles enjoaram de Marcos, né? Não, mas não deu para enjoar não, né? Que era revezando, né? Era eu, o Leandro, aí dava para... Até que dava para se sair, né? Então, Jesus pregava o Evangelho. O livro de Marcos, ele já começa falando que Jesus, ele fala um pouco de João. João estava anunciando a Jesus, aí já mostra Jesus sendo batizado por João logo no começo do capítulo 1. E em seguida Jesus é levado para o deserto para ser tentado. Poucas palavras também acerca disso, não descreve como Mateus faz. E logo em seguida o que é que mostra? Marcos já mostra Jesus pregando o Evangelho. Eu trouxe a passagem aí de Marcos 1, versículos 14 e 15. Diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus pregava o Evangelho. O ministério de Jesus foi quase que de estar pregando e curando as pessoas. Havia essas duas dinâmicas aí dentro do ministério de Jesus, essas duas vertentes. Ele pregava, ensinava e ele curava também para realizar os sinais que o Antigo Testamento havia falado sobre ele. Mas outro versículo também que eu gosto muito é Marcos 1,38. Esse versículo ele nos desperta para a necessidade. O próprio Jesus, ele tinha essa visão no seu ministério. Ele diz o seguinte: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Pois para isso é que eu vim. Para que Jesus veio? Para pregar. Ele mesmo disse: olha, eu preciso ir, eu preciso entrar aqui no Bom Jardim, eu preciso entrar naquele beco ali que eu não fui ainda, eu preciso descer aqui, preciso lá da Urucutuba, eu preciso ir lá para frente ali, que ninguém quer ir, porque foi para isso que eu vim. As pessoas estavam procurando Jesus, Jesus tinha se retirado para um momento de oração, e Pedro: Jesus, por que o Senhor se escondeu? Cadê o Senhor? Que negócio é esse? A gente te procurando aqui, não te achou em canto nenhum. Aí Jesus cita essa palavra, dizendo: olha, pois vamos lá, vamos cumprir com essa missão de pregar. Então a segunda obra de Jesus era de pregar o Evangelho. A terceira obra que eu selecionei aqui é que Jesus, ele amava as pessoas. As Escrituras também falam
muito de Jesus amando as pessoas. E essa obra era evidente no ministério de Jesus, porque ele se preocupava com as pessoas. Ele pregava e depois ele cuidava, ele curava as enfermidades, ele expelia os demônios, ele estava preocupado em conversar com as pessoas, saber o que estava acontecendo na vida delas, porque Jesus amava. E quem ama, cuida. E era isso que Jesus fazia. Mateus 9:36 tem outro versículo também que é muito interessante. E eu selecionei a versão Almeida e Corrigida Fiel nesse versículo, porque ela traz um detalhe que as outras versões não estão mais trazendo. Diz assim, ó: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, grande compaixão, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Se você for ler nas outras versões, diz que Jesus se compadeceu delas. Mas, pela a forma do original, com que as Bíblias mais antigas, como a CF traz, diz que Jesus teve uma grande compaixão. Interessante que eu ouvi uma palestra de um missionário, o nome dele é Abimael, ele é um dos coordenadores lá da APEC de São Paulo. Ele estava pregando e, se eu não me engano, foi o Russell Shedd que foi abordar ele depois. Aí disse assim: rapaz, você é um missionário tão conhecido, que prega em outros países, com um ministério tão grande, desse, tão bonito, e escolhe uma Bíblia tão pobre. Parece que ele estava, não sei se era com a NVI ou era uma outra. Não, era uma outra que é mais popular lá em São Paulo, esqueci. Foi antes da NAA que ela lançou. Aí eu sei que o Chad disse assim para ele: abre aí Mateus 9:36. Aí o Abimael abriu lá e ele disse assim: leia para mim. Aí ele leu: olha, Jesus se compadeceu. Jesus se compadeceu? Não, Jesus teve grande compaixão delas. Faz diferença ou não faz? Jesus ter grande compaixão. Aí ele disse: faz. Eu disse: pois é, eu escolho a Bíblia melhor. Aí ele disse que ele ficou envergonhado com isso. Ó. Disse que ele tem até cuidado para poder, quando ele vai buscando para ele ler, para não depois. Mas o doutor Russell Shedd era de uma outra geração, né? Já faleceu. Tinha razão ele, fazia toda a diferença, porque Jesus, ele amava as pessoas, ele demonstrou isso. Ele amou tanto, eu coloquei aí, que ele deu a sua própria vida para salvar os pecadores. João 15:13, nós estamos sempre dentro de João aqui, só saímos um pouquinho para Mateus e Marcos, né? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus provou esse grande amor, essa grande compaixão, dando a sua própria vida pelos seus amigos. Eu tenho uma reflexão dentro desse ponto: se essas eram as obras de Jesus, isso deve ser as obras dos seus discípulos, porque o nosso versículo aqui 12 diz que aquele que crê em mim também vai fazer as mesmas obras que eu faço. Eu selecionei só 3, mas tem outras que você pode ir atrás. Mas será que dentro dessas 3 eu estou fazendo essas obras de Jesus? Eu posso avaliar minha vida e dizer: olha, realmente eu sou um discípulo, porque eu estou fazendo as mesmas obras. Eu estou obedecendo ao Pai, a palavra de Deus. Eu estou pregando esse evangelho às pessoas. Eu estou amando realmente os meus irmãos. Então, o discípulo precisa continuar as obras de Jesus. O segundo passo para o discípulo cumprir essa missão é que ele precisa, o terceiro, na verdade, ele precisa ter uma santa ambição. O versículo continua dizendo que ele não somente vai fazer as mesmas obras que eu faço, ele vai fazer outras maiores do que Jesus fez. Olha que interessante, que coisa incrível. E eu fico pensando, quando a gente lê esse versículo, será que é possível alguém fazer obras maiores do que as obras do próprio Senhor Jesus? Aí a resposta que eu cheguei à conclusão é que sim. Porque se Jesus disse, é porque é verdade. Então nós temos que ter a santa ambição. Eu vou fazer uma obra maior do que a obra de Jesus.
Agora a gente precisa entender por que Jesus falou isso. É claro que eu não vou morrer pelos pecados da humanidade. Não tem nem cabimento, né? Eu não vou sair curando todos os enfermos no meio da rua. Até a pessoa tocar em mim, a pessoa vai ser curada. Mas Jesus tinha um sentido em dizer isso. Ele mesmo explica. Ele diz, olha, porque eu vou para junto do Pai. Eu vou para o meu Pai. E eu vou deixar vocês para continuarem essa obra. Essa é a missão de vocês. A minha obra já está concluída. A minha missão eu vou encerrar daqui a pouco. Mas a de vocês continuar, a obra de vocês vai ser maior, porque vai alcançar mais pessoas do que eu alcancei. Vocês vão ter mais abrangência, vocês vão ter mais tempo do que eu para continuar essa obra. Era disso que Jesus estava falando. E quando Cristo completou a sua missão, agora chegou a nossa hora, como seus discípulos, de na dependência dele, fazer grandes coisas, até maiores do que as de Jesus. Talvez Paulo fez obras maiores que as de Jesus, no sentido geográfico, não foi não? Ele pregou em mais lugares do que Jesus pregou. Ele fez uma obra maior do que a obra de Jesus. Então, em alguns aspectos, é verdade sim que nós podemos fazer obras até maiores do que Jesus. O segundo ponto, são apenas 2 pontos hoje. O primeiro ponto principal, não se perca, ele teve 3 subpontos, né? É por isso que quando a gente bota muito subponto, a gente diminui o número de pontos principais, porque senão ninguém entende. Não se percam. Primeiro, os discípulos são instrumentos de Cristo para continuar a sua obra. Entendido? Fazer as mesmas obras de Jesus e até obras maiores do que ele fez. O segundo ponto, no versículo 13, é que a oração é uma ferramenta essencial deixada por Jesus nessa missão. Jesus vai completar no versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, dentro dessa missão de fazer as obras de Jesus, nós precisamos lançar mão desse recurso da oração. Não dá para fazer sem oração, não dá. Eu trouxe só duas coisas aqui que Jesus vai trazer, e mais a outra do capítulo 16, mas tem outras. Né? Eu tenho um estudo de oração que eu fui olhar para tirar algumas ilustrações, e tinha tanta coisa, eu digo, meu Deus, como foi que eu preguei isso nesse dia? Rapaz, o estudo tem umas 6 páginas, mas ainda bem que eu não prego mais assim, né? Que senão o povo me botaram para correr lá da congregação. Mas eu fui pregar esse estudo numa igreja que me convidou, eu acho que eu preguei 1h30 na época, nunca mais eles me chamaram. Não, mas é porque eu estava começando. Quando a gente está começando, a gente não tem noção, né? Mas aí depois eu enxuguei esse estudo. Eu vou trazer ele para vocês aqui algum dia. Mas mais pequeno, né? Vamos lá, ó. O primeiro ponto aí, dentro dessa ferramenta essencial, o que Jesus ensina nessa passagem é que a oração evidencia a nossa... Presta atenção aí, Darlan, ó. A oração evidencia a nossa dependência de Cristo. Versículo 13, ele vai dizer isso. E também lá em João 15, que eu já ensinei naquela outra ocasião que eu falei da videira, eu vou até citar esse versículo. Jesus disse que a oração deve ser feita em nome dele. Temos que pedir no nome de Jesus. Tudo quanto pedistes em meu nome, isso eu farei. A oração, ela é um instrumento valioso, porque ela evidencia essa nossa dependência de Cristo. Não é na nossa força, não é no nosso poder, não é no nosso intelecto, não é nos nossos recursos, é da dependência de Jesus, porque a obra é dele. E ele nos manda nessa missão e ele nos dá essa ferramenta para que possamos estar conectados com ele, dependendo dele, e nunca fugir disso. Ele disse, olha, vocês vão pedir no meu nome. E lá em João capítulo 15, 7, quando eu falei da videira, tem o versículo aí também, diz assim, ó, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres
e vos será feito. Lembra de que eu falei isso aqui? Lembra do que eu falei também na ocasião? Então Jesus, tanto aqui no capítulo 14, disse que tudo que eu pedir, Ele vai me dar. E lá no capítulo 15 ele disse que eu também vou pedir, Ele vai me dar. Então eu vou pedir logo aqui o meu iPhone, eu vou pedir aqui a minha roupa de marca aqui, uma Calvin Klein, sei lá, e Jesus vai me dando aí. Eu expliquei naquela ocasião, eu vou repetir aqui, que o sentido aqui, o contexto, ele tem que ser observado, porque Jesus está falando da sua obra, do que Ele ia enviar os discípulos a fazer. E dentro desse contexto, dessa missão, eles deveriam pedir os recursos necessários para fazer essa obra. Eles deveriam estar com a cabeça deles alinhadas com a de Jesus, para que eles pudessem pedir correto. E dentro dessa perspectiva, dessa oração, Deus ia atender. Eu até dei o exemplo do avião. Deus pode te dar um avião, se você pedir, para a glória dEle, para fazer a obra dEle. Tem pessoas que dão testemunho de que compraram um avião na obra de Deus. Aí você pergunta, cadê o teu avião? Isso é porque eu não tenho fé. Mas tem gente que não tem nenhuma bicicleta. E por que não pede? Eu até falei da bicicleta. Pede a bicicleta para ir pregar. Vai para o trabalho pregando. Deus vai te dar a bicicleta. Mas nós somos muito tímidos para pedir. Nesse sentido, né? Nessa perspectiva do reino. É por isso que muitas vezes nossas orações não são respondidas. Tiago 4:3 vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Jesus disse que nós vamos receber. E por que nós não estamos recebendo? Porque não estamos pedindo certo. Temos que entender o contexto que Jesus disse essas palavras. A segunda lição dentro da oração como uma ferramenta para cumprirmos essa missão é que a oração ela tem um propósito final de trazer glória ao nome de Deus. O versículo 13, lá no final ele vai dizer: a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Há um propósito, há um objetivo a ser alcançado. E ele deixa claro que esse objetivo é a glória do Pai, não é a nossa glória. Não é para que possamos ser notados, para que possamos ser elogiados, para que possamos ser lembrados. Eu falo muito isso lá em cima, os meninos aqui que me acompanham testemunham isso. Se você for pensando nisso, vai acontecer duas coisas na sua vida. Pode ser que você seja reconhecido, lembrado, mas você vai perder a recompensa melhor que a lá do céu, né? As recompensas eternas. Mas a probabilidade maior é de que você se frustre. Porque as pessoas elas são ingratas. As pessoas não reconhecem. Então, quando você estiver lutando, fazendo, vamos lá, Darlan, vamos pregar aqui, dar parafuso. Darlan passou o dia todo botando parafuso. Se ela esperar o elogio, um dia não vai vir, que é o mais provável que aconteça. Aí ele vai se desmotivar, porque está fazendo da forma errada. A glória é do Pai. Eu vou fazer aqui, vou botar esse parafuso aqui da melhor forma, bem retinho, igual eu gosto, né, Darlan? Ele disse que eu tenho toque. Mas é porque não é para a glória de Deus, então tem que ficar bem direitinho. Ele não entende isso, não é não, João? Está vendo? Então a gente tem que fazer da melhor forma, lembra-se disso. E olha só, quando oramos, nós estamos pedindo para fazer a obra dele mesmo? Quando nós oramos, nós estamos almejando esse fim último da glória de Deus, que o seu nome seja exaltado e conhecido? Ou nós estamos querendo fazer só para nós sermos notados, sermos vistos? Meus irmãos, nós precisamos entender esse propósito. João 15:8 vai dizer: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Lá no capítulo 15, quando eu falei da videira, ele vai falar a mesma coisa. Ó, nisto é glorificado meu Pai. No capítulo 14, ele já havia falado. No versículo 13, que foi o versículo que a gente leu. O Pai, para que o Pai seja glorificado. Esse é o propósito.
de nós orarmos pedindo que Deus nos ajude. O terceiro, dentro desse propósito, dentro dessa ferramenta, na verdade, de oração, no cumprimento da missão, a terceira lição que nós temos, o terceiro ensino, lá em João 23 e 24, que foi a outra leitura de hoje, Jesus acrescenta mais algumas coisas acerca desse assunto, por isso que eu trouxe para cá, para que a gente pudesse englobar tudo que ele ensinou. Então ele continua falando de outras coisas, fala da videira, e lá na frente ele retoma de novo o assunto e ele reafirma esse princípio e acrescenta mais uma informação. Ele disse: naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, eu vou-la concederei em meu nome. Ou ele vou-la concederá em meu nome. Mais uma vez, o princípio da dependência. E ele vai acrescentar mais uma coisa. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, a terceira lição é que a oração, ela traz essa alegria que precisamos. Ela traz essa força. Ela traz, muitas vezes, o alento que nós precisamos nas lutas. Isso aqui é importante, meus irmãos. Isso aqui é importante para mim. Porque muitas vezes eu me pego desanimado. Eu me pego cansado. E eu digo: Senhor, não dá não. Vamos fazer outra coisa. Vamos deixar para lá isso aí. Eu acho que a gente já insistiu tanto. E aí eu me lembro, né? Eu estou orando por essas coisas. Eu estou orando pelas pessoas que não estão indo para a igreja. Eu estou orando para que pessoas visitem a congregação. Rapaz, eu não estou orando, não. Então, por que eu estou reclamando? O problema está em mim. E a oração, ela traz a resposta. Ele vai dizer: pedi e recebereis, para que a vossa alegria esteja completa. Sabe qual é o nosso problema? O meu problema é que eu não oro. Mais uma vez, aqui nós temos o princípio da santa ambição. Ora, pede a Deus, que Deus vai fazer. Tem uma coisa que às vezes nos chateia muito, é essa lama aqui, né? Eu já liguei até para a prefeitura para reclamar e ninguém ajeitou. Eu fiquei com raiva, eu disse: rapaz, eu liguei ele para lá e não orei. Eu vou começar a orar. Pensei até em falar com o vereador. Disse: pô, eu vou orar, que Deus é maior do que qualquer vereador. Vamos orar por isso, para que Deus melhore nosso bairro, a segurança. Pessoas têm medo, às vezes, de vir do outro lado do Bom Jardim para cá, não é não, Natan? Talvez se a gente estivesse lá fosse melhor, mas vamos perseverar aqui. Vamos orar por isso. Porque Deus, Ele vai atender. Porque diz: pedi e recebereis. Então, precisamos fazer a nossa parte. Meus irmãos, isso reflete o nosso sentimento quanto a fazer a obra de Deus. Nós temos alegria no serviço do Senhor. Ele disse: olha, para que a vossa alegria seja completa. Talvez nós não estamos nos alegrando, nós estamos tristes, nós estamos fazendo as coisas nos empurrão, porque alguém está chamando, porque está sempre ali no grupo, mas quando chega aqui nós estamos tendo alegria, a nossa alegria é completa nessa obra. Então ora, meu irmão, ora. Se você não tem alegria é porque o problema está em você também. Porque Jesus disse: olha, a vossa alegria vai ser completa. Quando estamos fazendo a obra e não temos alegria, é porque está faltando oração na nossa vida. Nós devíamos ser as pessoas mais felizes na obra. Mas as pessoas não veem isso. Isso não empolga ninguém. Isso não contagia ninguém. Quando chega aqui tem 20 pessoas, e daqui a pouco chega ali: eita, o que é essa ruma de gente? Aí entrei, o que é isso aí? É para ajudar. Entrei também, mas já que tu chegou. Daqui a pouco tem 100 pessoas, mas o cara entra e tem 2 ali, sofrendo, pelejando, segurando aqui do lado morrendo. Aí o carro passa ali: ei, vai-me embora. Esses aí, deixa eles aí na peleja. Mas a nossa alegria devia ser completa. Falta o quê?
dependência, falta oração. Conclusão, vou concluir, irmãos. Jesus iniciou esse ensino falando que era necessário crer nele. Lembra? Primeiro passo, aquele que crê em mim vai fazer as mesmas obras. Ele iniciou assim. E a maneira como ele termina é muito interessante também. Pega o versículo 15 aí, volta para o capítulo 14. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus encerra com chave de ouro o ensino da oração. A oração envolve esse sentimento de amor a Cristo, de guardar os seus mandamentos. Foi por isso que eu coloquei no título, o discípulo é que deve continuar essa missão. A tarefa é do discípulo. Não basta só crer em Jesus, não basta só professar que Jesus é o Salvador. Jesus disse, olha, aquele que realmente faz é o que guarda os mandamentos. Ele fala isso, está aí, ó. E quem guarda é o que me ama. Ele vai falar a mesma coisa da videira. Tem aí o versículo, João 15:8. Não tem não, mas abre na sua Bíblia. Pega aí, está bem pertinho, ó, João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nem todo que diz Senhor, Senhor é discípulo de Jesus. Nem todo que diz que crê em Jesus é discípulo de Jesus. Porque o discípulo, ele ama o seu mestre e ele guarda os mandamentos. Somente aquele que é um discípulo, ele pode fazer essa obra que Jesus nos mandou. De continuar suas obras, de fazer obras maiores, de usar a oração nesse propósito, de receber as bênçãos para cumprir essa missão. Eu dei um exemplo uma vez de um homem, ele até foi lá na outra igreja que eu servi antes, mas eu não era de lá ainda. Mas ele era um americano, daqueles bem assim, sul, né? Bem cowboy mesmo. Sabe o que esse homem fazia? Ele investia mais de $1 milhão em missões. E tu sabe no que ele trabalhava? Plantava cebola. Ele plantava cebola e ele investia $1 milhão em missões. Porque era para a glória de Deus, porque ele entendia os propósitos. E ele virou o rei da cebola dos Estados Unidos. Quem era o rei da cebola? Era ele. Ele veio aqui no Brasil, aí o pessoal ficava tudo bajulando ele. Por que ele não contribui aqui? Rapaz, ele contribui onde ele quiser, o dinheiro é dele, Deus deu para ele. Ele abençoa quem ele quiser, quem Deus der a direção. Só ficava falando mal. Ele queria que ele desse dinheiro em todo canto, né? Também não é assim, né? Irmãos, para ser um discípulo é preciso guardar esses mandamentos. Mas só quem ama realmente a Jesus pode cumprir essas exigências. Será que o problema na minha vida não é mais profundo? Não é essa falta de amor a Jesus? Porque se realmente amássemos, estávamos dedicados a ser instrumento de Jesus para continuarmos a sua obra nesse mundo. Se somos discípulos, se amamos a Jesus, temos que orar, pedindo que Deus nos abençoe para cumprirmos a nossa missão. A resposta positiva já está garantida. Jesus disse isso. Pedi e recebereis, para que a glória do Pai seja vista. Eu queria encerrar com Jeremias 33:3, é um versículo também que fala de oração. E Deus, no Antigo Testamento, ele chamou ali Jeremias a exortar o povo a que também fizesse isso. Ele vai dizer, está aí o versículo: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A oração é a chave para o cumprimento da missão. Amém? Pai querido, graças te damos, obrigado pelos desafios que a tua palavra nos traz. Que possamos estar incomodados com essas lições, ó Deus, com esses ensinos que o Senhor Jesus nos transmite na tua palavra. Precisamos nos tornar discípulos teus. Isso é uma tarefa diária.
é algo que precisa ser exercitado. Não é algo que acontece automático nas nossas vidas. E nós só vamos fazer isso quando amarmos ao Senhor Jesus acima de todas as coisas. Nos ajuda, ó Deus, a fazer isso. Porque temos tantos ídolos no nosso coração. Temos, ó Deus, sentimentos. Temos a nossa própria carne lutando. Temos nossos desejos. Temos, ó Deus, as nossas necessidades emocionais também, que ficam muitas vezes nos atrapalhando, querendo nos cegar de amarmos a Ti, de fazermos essa obra que é mais excelente. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor venha nos despertar, porque sabemos que estamos nos últimos dias. Não importa se temos aqui 5, 2, uma pessoa, mas que sejamos os mais comprometidos para a Tua glória. Que assim o Senhor faça no nosso meio. Que possamos ser, ó Deus, discípulos, testemunhas do Senhor aqui nessa terra. Em nome de Jesus. Amém.